Fechando esse tema, eu queria lembrar duas coisas. As pessoas esquecem, nessa disputa política sem sentido, essa coisa que virou assim, olha, insano mesmo. As pessoas ficam falando assim, porque o problema é que o Trump está retalhando porque o Brasil se relaciona com ditaduras. Se o Brasil se relaciona comercialmente com ditaduras e os Estados Unidos se relacionam comercialmente com ditaduras. A China é uma ditadura. A China tem abertura comercial relativa, mas é um dos países mais fechados do mundo em matéria de liberdade de expressão. Então não venham com esse papo, liberdade de expressão foi por culpa das restrições à liberdade de expressão no Brasil. Se fosse por isso, não haveria negociação com a China. O Trump tentou impor tarifas à China, mas por interesses comerciais, e foi subindo. Vocês vão lembrar daquela escalada. Ele botava 10, a China botava 10. Ele passou para 20, a China botou 20. Queda de braço. Passou para 54, a China botou 54. Quando chegou em 125, os dois sentaram para conversar. Tá, agora vamos conversar por quê? Porque estavam já começando a faltar iPhone nos Estados Unidos, tinha risco de ter que paralisar a produção da Apple por falta de chips, essas coisas todas que a gente sabe que os Estados Unidos são dependentes da China. China domina o mundo em várias áreas da tecnologia. Então, essa história de que é porque se relaciona com ditaduras, tem os dois lados. Fosse por ditadura simplesmente, qual é uma das ditaduras mais sangrentas do mundo? A da Arábia Saudita. Sabe aquela que mandou esquartejar o jornalista? Aquela em que as mulheres não têm liberdade? No Irã as mulheres não têm liberdade, têm que usar a cabeça tapada. É um horror a forma como o Irã trata as mulheres. É a forma horrível como o Irã trata a liberdade de expressão. Mas na Arábia Saudita também. Então, assim, não vamos ter ditadura de estimação, minha gente. Ditadura é ruim, ditadura é nojenta, seja de esquerda ou seja de direita. Ditadura é ditadura. Então não pode ter assim, a sua ditadura favorita. As coisas, né? Ou fica assim, é por isso, é por aquilo. Por que nós falamos mais do peso do processo contra o Bolsonaro na tarifa da China? Porque foi o Trump que escreveu isso na carta. Não fui eu, não foi a Andressa, não foi o Chu. Eu, particularmente, devo dizer aqui que eu até achava que essa incursão do Eduardo Bolsonaro pelos Estados Unidos não ia dar resultado. Até devo ter perguntado assim, quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão? Bom, eu me enganei. Ele tem articulação com o Steve Bannon, com a direita americana, com outras forças da direita nos Estados Unidos, conseguiu, nesses 4 meses que ele está lá, levar o caso do pai dele até o Trump, a ponto do Trump fazer aquelas declarações por escrito com informações erradas. Por exemplo, dizer que o Bolsonaro lidera todas as pesquisas não é verdade. Mas ele bota isso e o Trump não tem muito compromisso se o que ele está dizendo é verdade ou não é verdade. E aí ele escreveu isso na carta. Ele escreveu que o Bolsonaro estava sendo tratado de forma injusta, que ele conhecia o Bolsonaro, que era um negociador muito duro, mas que defendia o seu país. Ele comprou esse discurso. Bom, se ele disser que o motivo é outro, as coisas mudam de figura. É óbvio que tem os interesses das Big Techs também por trás desta retaliação. E por que tem os interesses das Big Techs? Por que a gente sabe disso? Porque ele, na investigação que mandou abrir, incluiu o nosso Pix. E a quem interessa, a quem o nosso Pix incomoda? As Big Techs, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Rosane, e tem um detalhe, a família Bolsonaro, especialmente Eduardo, que está lá nesse contato direto com a Casa Branca, e o próprio ex-presidente, eles poderiam ajudar a fazer Trump recuar. De que forma? Fazendo um pedido público, mas eles não fazem isso. Eu mesmo questionei o ex-presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, no momento em que ele foi instalar a tornozeleira, em uma entrevista, se ele estava disposto a pedir a revisão das tarifas. Ele foge da pergunta e não fala abertamente que considera injusta a tarifa de 50%. Compara o Brasil à Índia, a outros países, diz que Trump está fazendo isso com todo mundo e tenta culpar o presidente Lula. Repito, a responsabilidade sobre as tarifas é exclusivamente da família Bolsonaro, que implorou para que algo fosse feito contra o Brasil. Era essa a ideia original? Provavelmente não. Eu não imagino que isso estaria nos planos. A ideia era uma sanção
intervenção contra Moraes, contra outros membros do judiciário, que é o que ocorreu agora no final da semana passada, depois da determinação das medidas cautelares contra Bolsonaro. Mas se é só a política resolve, se Trump não ouve a lógica econômica, a lógica diplomática, enfim, a lógica dos números que mostram que todo mundo perde com tarifaço, então quem provocou ele devia pedir a revisão das tarifas. Houve um integrante da família Bolsonaro que tentou fazer isso. O senador Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, publicou uma mensagem sugerindo a troca de tarifas por outros tipos de sanções, entre elas sanções a membros do judiciário. O que aconteceu, Rosane? Somou. Depois ele apagou a postagem. Apagou a postagem porque provavelmente foi obrigado a fazer isso, porque não era a orientação de Jair Bolsonaro e de seus aliados agir desta forma. Então, também há uma culpa, uma intenção da família Bolsonaro em não fazer nenhuma força para que essas tarifas sejam revisadas.